Olá, boa noite. Tudo bem? O pessoal tá entrando aí. Daqui a pouquinho a Cris também entra. Ah, a Cris já tá aí, beleza. Tudo bom, Jamie? Minha colega. Opa, deixa eu ver aqui. A Cris já chamou. Oi, Cris. Oi, Que tudo bem? bom. Tudo bom, e você? Tudo ótimo. E Deu desse lado da certo? cidade? Tudo bem desse lado aqui também. Então tá bom. Então, tá joia, muito bem. Bom, pessoal, seguinte, convidei a Cris aí para bater um papo com a gente sobre todo esse movimento que vem acontecendo aí, né, com o Covid, aí de decreto, principalmente aqui, né, pra gente aqui na região. E eu e a Cris, a gente começou a conversar aí sobre comportamentos empreendedores, né? Que é nesse momento que a gente tem que colocar realmente o nosso perfil empreendedor à prova aí e partir para cima, né? Ir para cima realmente e não deixar a peteca cair. E aí eu chamei a Cris. Tá me ouvindo, Cris? Tá. Então se apresenta aí para o Você me pessoal. ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem. Então tá bom. Bom, eu me chamo Cristina Schneider. Em Maringá todo mundo me conhece como Cris Schneider. Eu às vezes brinco que é até um nome duplo, né? Eu estou aqui há 14 anos, trabalho com consultoria desde esse tempo. E esse ano eu estou começando um projeto novo de mentoria para profissionais liberais, com o foco no desenvolvimento de comportamentos empreendedores e gestão, né? A minha proposta enquanto mentoria é desenvolver, transformar o profissional liberal. E quando a Rosana então me convidou para a gente conversar com vocês aí sobre comportamento empreendedor, eu falei, olha, que momento perfeito, né? Porque diante do cenário que nós vivemos, a gente está todos os dias tendo que praticar todos os principais comportamentos empreendedores aí, especialmente os relacionados aos nossos clientes. Então é sobre isso que a gente vai bater um papo com todos hoje. Isso aí. Porque assim, né, Cris, a gente está, pelo decreto, a gente está em casa, a maioria dos profissionais liberais, né, estão trabalhando home office, mas nem por isso a gente precisa abandonar o nosso cliente, né? Não é ficar só aqui dentro resolvendo as coisas mais burocráticas, enfim, a gente também tem que ter aí o lado de entender como é que está o cliente, como é que o cliente está vivenciando esse momento também, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho Sim. por aí. Então é assim, quando esse momento de isolamento social começou, né, um momento diferente para todos, eu acho que podemos dizer aí para o mundo, muitos se pegaram sem saber o que fazer, né? Então, inicialmente, eu vejo que nós todos passamos por uma fase de adaptação e arrisco dizer que essa fase de adaptação continua. Então, nós tivemos que adaptar os nossos negócios, a nossa casa, tivemos que adaptar as nossas necessidades enquanto negócio e necessidades pessoais, e isso tudo ao mesmo tempo, né? E até depois você pode falar um pouquinho sobre os fatores psicológicos disso, né? Enquanto negócio, eu acredito que é um momento importante de estar ao lado do cliente. Para isso, existem uma série de atividades que ou o empresário, o profissional liberal, ele pode estar desenvolvendo. Eu tive diversos relatos durante essas 3 semanas de empreendedores que pegaram o telefone e ligaram para seus principais clientes, né? Se colocando num momento de empatia mesmo, dizendo, cliente, como que Uhum, você está? Indivíduo, pessoa, como que você está? Como que nós vamos passar por isso? Sem falar em venda, sem falar em contrato, sem falar em negociação, uhum. mas tendo esse olhar humano, olhando para aquela pessoa que estava vivendo a mesma situação que ele, né? A longo prazo, isso é muito bom quando se fala em relacionamento
para o cliente, com o cliente, porque quando nós falamos de empatia, quando nós sentimos empatia um pelo outro, é o que nos fica, esse sentimento bom, esse sentimento acolhedor. Então, no futuro, quando eu ou outra pessoa vou precisar de um profissional ou de uma empresa, é essa memória que vai vir, né? Uhum. Também eu vi que foi um momento onde as pessoas puderam se reorganizar, né? Muitas olharam para seus planejamentos, olharam para o futuro, mapearam esse processo, esse momento, né? Eu até fiz algumas postagens no meu Instagram faz alguns dias falando de cenários, né? Como que é importante a gente pegar e desenhar esse cenário, escrever esse cenário. Como que está o meu fornecedor? Como que está o meu cliente? Como que eu estou enquanto empresa, enquanto gestor? Colocar tudo isso no papel e ver o que essa fotografia te diz, né? Para te orientar sobre novas decisões aí, sobre novas estratégias. Também quando eu falo que foi um momento de organização, eu vejo que muitas pessoas pararam para organizar questões operacionais mesmo, né? De armário, de almoxerifado, de uma série de coisas. E é um momento importante realmente da gente se perceber enquanto indivíduo, né? Até onde eu posso ir, até onde eu estou conseguindo lidar com isso e como que eu posso me preparar para então abordar o meu cliente, né? Uhum. Esse primeiro momento, eu acho que ele é fundamental, né, Cris? Assim, que é o momento da gente primeiro olhar para a gente mesmo, né? Acho que quando a gente, né, vem para dentro de casa, você olha a casa e fala, meu Deus, eu vou ficar aqui, sei lá, 15 dias, 20 Quanto dias, é tempo? esse o espaço, né? Qual é o espaço que eu vou ocupar nessa casa? Então, assim, normalmente, pelo menos comigo, aconteceu isso, esse espaço não estava preparado para mim, né? Apesar do meu marido trabalhar home office, eu também ficar muito em home office, mas eu fico aqui na sala. Eu tenho uma mesa na sala e eu uso a mesa da sala. Mas assim, aí eu tive que preparar um local, porque aí eu precisei começar a atender online, atender os meus pacientes online. E aí eu não posso atender na sala. Então foi toda uma reorganização. E esse momento, sabe, de organizar a gaveta, organizar armário, organizar as coisas, é um momento em que a gente está realmente entrando em contato com a gente mesmo. O que que essa crise, né, o que que essa pandemia está gerando em mim? Esse primeiro momento, esse primeiro start, eu acho que ele foi muito importante para a gente se reorganizar. Dando, né? Então, como a grande maioria está tendo um projeto na associação comercial e as nossas atividades estão home office. E eu procuro, de um modo geral, olhar para coisas positivas, né? Eu me desvinculei um pouco de notícias, né? Eu escolhi um canal de comunicação e é naquele canal de comunicação que eu colho a informação quando eu acho necessário. Então, eu passei a não assistir aos jornais abertos. Também eu cuidei com o que chegou através de mensagens de WhatsApp, de redes sociais, para que eu me mantesse, estivesse centrada, estivesse com uma cabeça boa, estivesse positiva, para eu saber lidar comigo e com as situações que vinham chegando dos meus clientes, né? Eu acredito que essa seja uma questão muito importante que todos devam olhar com muita atenção, né? Porque quando se fala de relacionamento com o cliente, que é o foco da nossa conversa hoje, como que eu vou chegar num cliente se o meu emocional estiver desestruturado, né? A questão da minha inteligência Uhum. emocional, de saber lidar com a pressão, saber lidar com a minha emoção, é muito importante nesse momento. Então, esse autoconhecimento que você trouxe é bem legal e eu acho que é um olhar bem positivo que os empresários, os gestores devem ter até para as suas equipes, né? Uhum. Como que as suas equipes estão se Sim. cuidando nesse sentido? Porque as pessoas não vão conseguir se relacionar bem, seja com cliente, com parceiro ou dentro da equipe, se elas não estiverem bem, né? Uhum. Isso aí. E porque assim, eu acho que é importante nesse momento buscar realmente a informação. Acho que é busca de informação. Como é que está, então, o teu cliente, né? Como você sugeriu aí. Às vezes a gente não tem nem todos os contatos de todos os clientes, mas a gente tem, pelo menos dos principais clientes, a gente tem acesso.
E aí é importante ter esse Uhum. momento de realmente buscar informação com ele. Mas não só a informação assim, como é que você está resolvendo as coisas, né? Como é que está, vamos falar dessa crise, mas assim, olha, diante disso tudo que está acontecendo, como você, pessoa, está, né? Buscar aí Sim, realmente essa aproximação humanizada. Não é mais uma questão só do meu relacionamento CNPJ-CNPJ, né? De empresa a empresa, mas sim de pessoas que têm um relacionamento profissional, mas que nesse momento você está ali se disponibilizando para escutá-la, né? Para realmente saber como ele está encarando esse momento, né? isso. Acho que é Eu por ouvi, aí. essa- eu ouvi essa semana de um empresário que ele ligou para um cliente, justamente nesse sentido, para saber como que a pessoa estava, e eles acabaram conversando de como que eles lidaram com situações pontuais com seus colaboradores. E ele mencionou que aquela conversa foi tão rica porque ele pôde trocar com outro gestor que está na mesma situação, como que ele acionou o colaborador para lidar com essa situação do home office, como que ele estava monitorando. Então, eles trocaram informações de gestão muito importantes. E acabaram não falando do contrato, da venda, do relacionamento comercial que existe, né? Eles acabaram se Uhum. colocando no mesmo nível de gestor para gestor e trocando experiências. E ele comentou comigo que foi muito rica aquela conversa, porque ele saiu entusiasmado, motivado, e os dois acabaram trocando bastante informação de como estão lidando com questões relacionadas à equipe, né? Então, eles puderam trocar experiências, como fizeram reunião, como conduziram esse processo de encaminhar os colaboradores para suas casas e os cuidados. E Uhum. ele relatou que foi muito importante, foi muito legal, que ele saiu motivado, saiu inspirado a tratar de um determinado assunto com a equipe dele, a partir da conversa que ele teve com o cliente. Então, também, isso também é relacionamento nesse momento de crise, né? Uhum. E Uhum. uma coisa importante, Rô, que eu vejo também, as pessoas buscam informação somente nas suas fontes de origem aí dos seus setores, né? É importante a gente buscar também inspiração, informação em outros setores. De repente, eu sou de um Uhum. ramo de serviço, eu vou consultar outros ramos, vou participar de lives, de eventos online agora, de outros setores para buscar inspiração, verificar como que esse outro setor está inovando, está lidando com a Uhum. situação. Isso também pode me servir de base para eu voltar para o meu negócio e criar algo novo, me dar um novo direcionamento. Uhum. Isso aí, não ficar só naquilo que você já conhece, que você já sabe. Ou seja, buscar coisas novas, né? Estar aberto. Uhum. Porque padrão agora a gente não tem mais, né, Cris? Assim, Não, como é não que se temos mais padrões. como se enfrenta uma pandemia? Está todo mundo aprendendo, né? Então, todo mundo colocando aí em prática uma ideia, usando a sua criatividade. Então, quanto mais pessoas eu me relaciono, eu converso, eu realmente busco informações com essas pessoas, mais preparado eu vou estar. Quer dizer, eu aumento aí o meu imaginário, né? Eu alimento o meu imaginário com outras coisas e não só, como você disse, né, que foi importante para você, limitar as suas fontes de informação, né, de busca de informação no sentido de notícias. Não ficar ouvindo um monte de coisa, um monte de notícia a respeito da pandemia, porque isso vai gerando também até um estresse e limitando o imaginário da gente. Agora, uma boa conversa, né, com pessoas tanto do seu segmento quanto de outros segmentos, isso te ajuda a ampliar a sua visão sobre a questão. Sim, e também a tirar o foco do que aquilo seria do problema, né? Eu vejo que as pessoas Uhum, ficam muito presas ao problema e acabam não visualizando oportunidades ou situações que elas poderiam administrar de uma forma criativa, né?
Quando a gente está muito preso ao problema, como você falou, o nosso pensamento fica limitado, né? Outra coisa importante nesse momento, Rosana, seria olhar para os novos hábitos dos clientes, né? Nós começamos a live falando da questão da empatia, e é importante, no momento, junto com a empatia, a gente prestar atenção nos novos hábitos que estão vindo, porque existem hábitos, necessidades novas, né? As pessoas, essa questão da compra pela internet, essa questão da educação EAD, o Brasil já estava passando por esse processo. Eu vejo que a crise do corona acelerou o processo, né? E é uma situação que veio para ficar. Então, a gente não pode imaginar que quando a situação normalizar, e eu acho que não volta ao que era, vai voltar de uma maneira transformada, a gente não pode achar que as pessoas não vão mais acessar a internet, que elas não vão mais trabalhar em casa. Né? E o nosso cliente, então, vai estar em casa. Então, são também nessa mudança de rotina que vai afetar o nosso negócio. Eu queria te perguntar, e aí você da área psicologia, a questão da expansão da consciência, né? Esse volume de informação, como que está sendo lidar com isso em termos conscientes? Ô, Cris, eu vou ali pertinho do meu Wi-Fi aqui. Então, Rô, nós estávamos falando do comportamento empreendedor, né? A gente falou da importância de conhecer o cliente, de ter empatia nesse momento. Também falamos de algumas questões sobre os novos hábitos, né? Isso. Às vezes as pessoas ficam muito focadas, assim, no problema, né? Meu Deus, minha empresa está fechada, eu não vou vender, mas e agora? Eu tenho que pagar as contas. Quer dizer, fica só preocupado, né? Fica naquela preocupação. Mas a gente tem que entender que é um momento que está assim para todo mundo. Todo mundo está vivenciando isso, né? No caso, você que trabalha bem voltada para os profissionais liberais. Profissionais liberais, assim como nós também somos, né? É aquela coisa, se você não trabalhar, não tem renda. Quer dizer, não vai ter um rendimento ali para você pagar suas contas. Para alguém que é empreendedor, além dele pensar assim, puxa, se eu não vender esse mês, eu não vou ter dinheiro para manter as minhas coisas, manter a minha empresa, eu ainda tenho a questão dos funcionários. Então, é muita preocupação? É muita preocupação, a gente sabe disso. Não é fácil. Mas esse é um momento que a gente tem que enfrentar buscando o quê? Buscando soluções. Não só ficar pensando e levantando mais problemas, mas sim, olha, como é que eu estou vendo essa situação e como eu estou buscando resolver? Aí, nessa troca de informações com outras pessoas, que inclusive a gente começa a perceber oportunidades. Por exemplo, Cris, teve um caso que eu estava vendo, acho que foi na Gazeta. Um empresário do ramo de eventos, faz eventos infantis, e as festas tiveram que ser todas reagendadas, né, por conta dos decretos. E aí, olha só, o empreendedor disse que foi conversar com a equipe, ele trabalha muito com a equipe terceirizada, os monitores, né, o pessoal normalmente são estagiários, são estudantes, né, universitários, enfim, e ele falou, olha, pessoal, infelizmente vocês vão ficar sem trabalho, porque eu tive que agendar todas as festas. E o pessoal falou, não, mas eu dependo desse dinheirinho, enfim, eu preciso disso, porque, enfim, às vezes a família não tem condições, e ele também não pode arrumar um trabalho para todo dia, por conta da faculdade, dos estudos, enfim. E aí, a equipe, Cris, esses estagiários, esses terceiros deram a ideia para ele, dele fazer eventos
para esse público infantil, eventos utilizando essas plataformas de interação, né, tipo Zoom, Skype, enfim, e ele criou esse produto baseado na ideia desses funcionários e começou a vender e está indo bem, né? Então, às vezes a gente precisa disso, se relacionar, né? Não se fechar em si mesmo e ficar com aquele problema ali amedrontado, consegui, e não interagir. Então, é isso, por exemplo, nós estamos aqui hoje fazendo essa live. Como é que começou? Um bate-papo, né? Como é que você está fazendo, como é que você está vendo a situação, e aí a gente foi criando algo que a gente também possa oferecer para os nossos clientes, né? Uma maneira de gerar conteúdo para os nossos clientes e manter o nosso relacionamento com os nossos clientes. Bem legal isso que você está falando, Rosana. E eu vi um outro caso em Curitiba, da pizzaria de Curitiba, que passou a entregar a pizza de maneira diferente, né? Ela entrega a massa separada dos demais ingredientes e a família pode, então, montar a sua pizza em casa, ter essa experiência em família. Olha que bacana! E tudo é uma experiência, né? A tecnologia, ela facilita e em alguns momentos ela também atrapalha, né? Nesse momento, por exemplo, a gente está tendo que lidar com uma situação inesperada, né? E um dos comportamentos empreendedores é lidar com a pressão, né? Isso aí. Porque a gente não pode desistir. Se for, né? Ai, nossa, fiquei nervosa aqui, não vai sair nada. A gente já desiste na primeira, né? Você tem que buscar realmente o autocontrole e persistir. O que a gente pode fazer, por exemplo, olha, realmente, é um saco ficar travando a live, isso, aquilo, é um saco? Ok. O que a gente, enquanto nós que estamos oferecendo isso para o nosso público, o que a gente pode oferecer para melhorar essa experiência? Já vou te desafiar aí já para a próxima, né? A gente vai fazer outra live, vamos marcar outro dia, vamos fazer outra live, né? Para a gente entregar esse conteúdo aqui. Porque hoje a gente falou sobre relacionamento. Mas uma coisa que eu percebi que aí foi encaminhando aí agora no final, Cris, é assim, o quanto a gente também precisa conversar com esse nosso público sobre a questão da criatividade, de buscar fazer as coisas de uma maneira diferente. Porque esse momento, ele vai exigir isso. Sim. Vamos pensar, o dono da pizzaria aí, que estava acostumado a entregar a pizza prontinha. O que ele, né, eu imagino, o que ele percebeu? Ele percebeu que as pessoas iriam estar tendo mais tempo de convivência. Então, eu não preciso da pizza pronta porque eu não tenho tempo de fazer a comida. Não, se eu pedir a pizza porque eu não tenho ideia de como fazer, ou não, enfim. Mas as pessoas precisam desse tempo de convivência. Se ele monta esse kit, entrega o kit pronto para o cliente desenvolver o preparo ali com a sua família, isso já é o quê? É uma inovação. Né? Baseado numa percepção dele do momento, de quais são, talvez, as necessidades aí desse cliente que ele estava acostumado a pegar a pizza prontinha. Né? Exatamente. É o que nós falávamos quando nós começamos a conversa sobre essa live, né? A necessidade de quebrar paradigmas, de pensar de modo diferente, né? Como que, se hoje eu faço de maneira X, como que eu posso fazer? Quais são as outras alternativas? Qual é a viabilidade dessas outras alternativas para mim e para o meu cliente, né? Isso aí. E um momento que eu vejo assim, Cris, até em questão comportamental também, a necessidade de você aprender a flexibilizar. Sim. Né? É uma outra necessidade que eu vejo. Porque, assim, se antes você não fazia entrega, será que agora, então, a única maneira, né, de você continuar no mercado vai ser fazendo entrega?
né? Tendo o delivery, vou te contar da minha situação enquanto psicóloga. Então, eu já fazia alguns atendimentos online, mas a maioria dos pacientes tem uma certa resistência, não ficam à vontade, enfim, e preferem o presencial. Então, quando eu viajava, eu sempre colocava para o cliente, né? Porque às vezes no trabalho de consultoria eu viajo, fico uma semana fora, então eu tenho que readaptar esses horários dos meus pacientes, ou para o sábado, ou eu atendo à noite, daí por Skype. E alguns pacientes falavam, ai não, então vamos pular essa semana, ou a gente faz no sábado, porque eu não gosto do atendimento online. Mas olha só, veio essa situação e a gente teve que flexibilizar, ou seja, porque ainda é possível dessa forma. Então, assim, mesmo que eu não esteja totalmente ambientada, né, que eu não conheça todas as técnicas, todas as ferramentas, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um movimento de buscar entender, de buscar aprender como que se faz, né? Então, como que, de repente, eu tenho uma loja, eu tenho uma oficina, eu tenho um autopeças, enfim, o que eu posso fazer nesse momento, flexibilizando, né, usando aí a minha flexibilidade, mas que eu consiga perceber as necessidades do meu cliente e conseguir fazer uma boa entrega ainda assim. E quando se fala em flexibilidade, Rô, a gente pode ir além. Quando se fala agora em planejamento estratégico, o planejamento estratégico feito em fevereiro foi desmontado em março, né? Em poucos dias. O planejamento que a gente está fazendo agora, pode ser que em junho ele já não tenha mais a coerência necessária para gerar o resultado que o empreendedor precisa. Então, a flexibilidade em relação aos planos de ação também, né? Eu vejo que hoje o empresário ele precisa ter o plano A, o plano B, ele precisa considerar o cenário, ele tem que estar de olho na situação do fornecedor dele, no que o contexto do fornecedor dele, e até mesmo da cidade onde ele está inserido, o que acontece no bairro do cliente onde ele compra, né? Então, ter essa variedade de planos também ser flexível, né? Às vezes eu pego alguns empreendedores rígidos, né? Agarrados a uma ideia e não soltam aquela ideia por nada. Por mais que a gente traga argumentos, por mais que os argumentos se concretizem, existe esse pouco olhar aí para um novo contexto, né? Isso aí. Então, acho assim, que assunto a gente tem aí para bastante... Sim, para bastante outras lives. Então, vamos marcar outra, vamos... Vamos. Nós havíamos falado de repente, fazer no sábado à tarde, né? Ai, legal. Vamos marcar, então? Próximo sábado já, Cris? Pode ser? Sábado agora? Então, beleza. Que horas? 2 horas, fica bom para você? 2 horas fica ótimo para mim. Eu fiz uma live às 2 horas com um médico, um ginecologista, e deu super certo, foi super bem. Acho que é um horário bacana, Cris. Isso aí. E aí eu vou editar também, vou juntar os 3 pedacinhos que ficaram, vou dar uma editada, e aí depois eu coloco no meu IGTV e disponibilizo o arquivo, você coloca no teu também. Tá bom? Combinado. Cris, um beijo, obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado pelo desafio. Eu estava resistente a entrar para o universo das lives e cá estou. Ótimo, isso aí. Então tá bom. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela participação de todos. E a gente volta então aqui no sábado com mais uma live falando sobre perfil empreendedor, comportamentos empreendedores para enfrentar a crise. Beijo, gente! Beijo, boa noite a todos. Salva aí, Cris. Salve e compartilha. Pode deixar.